Bom dia. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Com a leitura de hoje, leitura bíblica. Nós vamos ter em 1 Samuel, capítulo 2, do 18, e capítulo 3, versículo 21, capítulo 15, verso de 9 a 11. Vamos ler com o coração, porque a leitura da Bíblia, ela é oração. E nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Na leitura de hoje, o Senhor disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiro. 1 Samuel 15, 22. Meus irmãos, o tema de hoje é obedecer a palavra do Senhor e não se levantar contra o seu ungido. Por causa dessa situação, Deus vai falar sobre Israel e sobre Samuel, que todos nós sabemos que foi o primeiro juiz, e os filhos de Samuel, pela rejeição do povo de Israel e a procura também de um rei que Samuel ficou incumbido, do qual ungiu a Saul. Mas o tema leva assim: obedecer a palavra do Senhor e não se levantar contra o seu ungido. Vamos à leitura. Por causa da situação negativa em que se encontrava Israel, Deus levantou juízes para governar o povo. Como isso não foi suficiente, Deus suscitou a Samuel como sacerdote e, de maneira especial, introduziu-o no templo, onde serviu ao Senhor desde sua infância. Ele era muito bom, e durante o tempo em que viveu no templo, não adquiriu nenhum hábito dos maus costumes dos filhos de Eli. Veja bem, não adquiriu nenhum dos maus costumes dos filhos de Eli. Deus também o havia incumbido de governar o povo de Israel. Por um lado, Samuel era um sacerdote, levando os israelitas à presença de Deus. Por outro, ele também tinha o ministério de juízes. Samuel foi o primeiro juiz de Israel. Nós temos sempre lido e acompanhado no momento que ele foi dado à casa do Senhor pela sua mãe, Ana. Temos visto essas pregações e muitos cultos de pregadores que dissertam sobre Ana, sobre Alcana. Então, por outro lado, ele também tinha o ministério de juiz para resolver as causas do povo. Além disso, Samuel falava por Deus, desempenhando o ministério do profeta em Israel.
O fracasso de Samuel não ocorreu em seus ministérios, mas na sua velhice e na criação de seus 2 filhos. Lembra que nós falamos que os costumes de Samuel não levaram a seus filhos serem ilibados. Eles tinham maus costumes e procedimentos. Não estava em Samuel. Deus assim o quis, assim o permitiu. Quando os anciãos do povo de Israel clamaram por um rei, estavam rejeitando os filhos de Samuel como juízes, pois estes eram corruptos. Os filhos de Samuel eram corruptos, aceitavam subornos e pervertiam o direito. Esse problema revelou a fraqueza de Samuel, e por causa disso o povo pediu um rei. Como Deus permitiu que o povo de Israel tivesse um rei, Samuel foi à sua procura para ungí-lo. O primeiro rei de Israel foi Saul, que era alto e notável, mas também humilde e capaz. Deus o escolheu e ele foi ungido rei. Saul, porém, fracassou. Deus lhe havia dado ordem para que eliminasse todos os amalequitas, inclusive o rei e os animais. Porém, Saul exterminou todos os homens, mas poupou o rei Agag. E também muitos rebanhos. Ele não obedeceu à ordem de Deus. Como resultado, Deus o destituiu da posição de rei e lhe disse, abre aspas, obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Primeiro a Samuel, capítulo 15, versículo 22. Fecha aspas. Depois disso, o Senhor ungiu Davi como rei. Todos sabemos a dificuldade quando foi ungir a escolha de Davi, que seus pais achavam que Davi era um menino, talvez sem estatura que via em Saul, e nos seus irmãos, que eram homens de guerra. Mas Deus permitiu. Davi foi escudeiro de Saul e também tocador de harpa. O Espírito de Deus já não operava em Saul, mas estava em Davi. Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul, que, por causa do ciúme que sentia de Davi, procurou matá-lo várias vezes. Saul, logo quando Davi abateu o gigante Golias, ele criou ódio de Davi pela aclamação do povo e decretou sua morte e seu arqui-inimigo, e assim o Saul perseguia. Mas Deus estava no comando. Davi, por sua vez, tinha uma grande virtude, embora estava bem e já tivesse sido ungido rei por Samuel. Não ousou fazer mal a Saul, o primeiro rei ungido por Deus. Mesmo que Saul tivesse obedecido a Deus,
fazendo coisas por sua própria conta. Davi não lhe usurpou o reino por temor a Deus e reverência ao ungido do Senhor. Os ungidos do Senhor não poderão ser tocados, a não ser que o Senhor, Deus, lhes ordene. Temos que estar na obediência do Senhor. Durante a perseguição que sofreu por parte de Saul, Davi teve 2 chances de matá-lo, mas não o fez. É como se Davi pensasse: Saul é ungido de Deus. Não posso tocar em sua vida, a não ser que o próprio Deus levante circunstâncias para que ele caia. Eu jamais farei mal contra o ungido de Deus. Assim, nós temos que obedecer a Deus. O ungido do Senhor, nossos irmãos em Cristo Jesus. Jamais nós poderemos sacrificar sua moral com palavra, com fuxico, com difamação, olhando seus erros, em vez de orar, passarmos a criticar. Não podemos jamais desobedecer essa ordem do qual Deus nos fez comissionado dela. Devemos perceber a importância daqueles que são ungidos por Deus para serem seus servos. Os servos de Deus são aqueles que transmitem a outros o que Deus lhes revelou. Deus quer revelar a seus muitos servos as coisas que devem acontecer. Em Apocalipse 1, verso 1. Todos os que recebem o chamamento de Deus para serem seus servos devem atendê-lo, pois Deus também utiliza um servo mais maduro, assim como usou o apóstolo João para transmitir sua revelação a outros servos. As pessoas cujos ministérios vimos esta semana dentro da igreja, no qual as pregações que já assisti, tiveram pregações falando sobre Samuel, sobre o sofrimento de Ana. E a Ana jamais se virou-se para aquela que o criticava para desejar mal ou vingança. E as pessoas cujos ministérios vimos foram servas de Deus. Algumas foram ungidas de maneira especial. E cada uma teve seu ministério. Os êxitos e os fracassos de todas elas devem servir de exemplo para cada um de nós, que também somos servos de Deus. No Novo Testamento, no ministério do Espírito Santo, não sigamos o caminho do fracasso, mas sejamos advertidos e adotemos os modelos positivos em nosso viver cristão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quero deixar a reflexão como palavra-chave. Quem foram as principais... Quais foram as principais lições que você teve esta semana que mais te tocou e lhe chamou a atenção para a presente época em que vivemos?
O ministério do apóstolo João, em sua maturidade, nos trouxe a revelação do Filho de Deus. Tudo que nós temos, pregamos, não somos criadores dessas ideias. Tudo que falamos são palavras de Deus escrita no livro da oração, que é a Bíblia. Mas uma coisa eu quero também dizer-los. Nós, quando lemos a Bíblia, somente a Bíblia, é como nós fôssemos até aquela pessoa que nós conhecemos. Mas se nós procurarmos saber a história da Bíblia e a história de Deus, que se é revelado muito no Velho Testamento, nós passamos a entender a sua origem e por que Deus ficou 430 anos ausente do povo de Israel, ausente das pessoas pronunciar o seu verdadeiro nome, porque o povo estava virado as costas para Deus com a idolatria, com o aproveitamento dos seus próprios esforços e orgulho de ter conquistado bens materiais. Mas é bem claro, quando o Senhor disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, essa reflexão nós vemos na leitura de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 16. Tenha um bom dia e o Senhor esteja convosco. Amém.